Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita e hoje está comigo uma pessoa muito importante dentro do movimento espírita, chamado Rogério Anesi. O Rogério, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que fica ali na Duque, mas também é o presidente atual da União Municipal Espírita de Santa Maria, a UME. Rogério, normalmente eu aperto a mão das pessoas, hoje, infelizmente, vamos ter que nos cumprimentar via cotovelo, certo? E o Rogério está aqui hoje para a gente falar sobre a vida em sociedade, fundamentalmente porque nós vivemos um momento diferente nas nossas vidas, exatamente por causa da pandemia. Rogério, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite de estar aqui hoje. Então, obrigado, eu que agradeço. Em primeiro lugar, os cumprimentos aos que nos assistem, por esse programa, Palavra Espírita, ao Jader por ter nos convidado. É uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui, falando sobre a doutrina espírita e falando da vida em sociedade, nesse capítulo do Livro dos Espíritos que fala da lei de sociedade, que é uma das leis morais que Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Então, com muita humildade, a gente vai tentar, dialogar um pouco sobre esse tema da vida em sociedade. Exatamente. Então, a todos os nossos telespectadores que vão nos acompanhar pela TV ou pelas redes sociais depois, levo o nosso abraço em nome da Sociedade Bezerra de Menezes e do Movimento Espírita de Santa Maria. Perfeito. Rogério, nós vivemos, enquanto mundo, na verdade, um momento atípico. Agora, fazendo um link desse momento que nós vivemos hoje com o que diz o Livro dos Espíritos, viver em sociedade, o que significa isso? E como desenvolver alguma coisa para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual em face disso que estamos vivendo hoje? Se nós pegarmos a primeira questão do livro, onde está a lei de sociedade do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a vida em sociedade ela é uma lei natural, quer dizer, ela é natural, isso viver em sociedade, aí os Espíritos vão responder de maneira muito categórica, dizendo que Deus não deu ao homem as faculdades da palavra ou as outras faculdades para viver isolados. Nós estamos, então, as faculdades de viver em sociedade. E aí Kardec complementa com uma observação que é importante, assim, que o homem nenhum possui faculdades completas. Nós, enquanto encarnados, no nosso estágio evolutivo, nenhum de nós tem faculdades completas. Nós necessitamos um de outro para exercer essas faculdades. Então, nesse momento mais ainda, porque nós fomos impelidos a um distanciamento social, mas a sociedade continua acontecendo. Nós vivemos nessa sociedade. Nós não fomos isolados, nós fomos apenas recolhidos no nosso convívio social talvez mais próximo, que são os familiares e os amigos mais próximos. E isso também criou alguns constrangimentos também para essa vida em sociedade, porque a gente não estava talvez acostumado a viver de maneira muito próxima entre os nossos. Mas a necessidade de vivermos em sociedade é uma lei, e essa lei então está dita porque nós não possuímos faculdades completas. Que faculdades essas? Então, para nós fazermos esse programa, nós temos um conjunto muito grande de pessoas que está trabalhando lá na filmagem, nós estamos entrevistando. Quando eu cheguei até aqui, tem um conjunto de pessoas que colaborou para que nós chegássemos até aqui, no posto de gasolina, Como as nossas relações hoje elas estão muito comerciais, elas se dão muito via, a gente esquece que tem pessoas por trás, e que essa vida em sociedade é necessária. Mas, Rogério, em função dessa nossa vida em sociedade, que dizer daquelas pessoas que, vamos pegar o nosso momento atual, que com medo de pegar o vírus se isolam completamente? Ou seja, deixam de viver em sociedade para viver para si. O que tu pode dizer a respeito? A gente tem que separar isso. Se essa é uma decisão que ela é duradoura, que ela não é uma decisão desse momento,
Quer dizer, eu me recolho para a minha solidão e para mim o meu isolamento e persisto nisso depois que volta. Isso nós vamos tratar, aí o livro do Espírito vai tratar como duplo egoísmo, né? Porque eu estou deixando de ajudar os outros. Mas o que nós temos que enfatizar é que nesse momento nós estamos vivendo num isolamento e as pessoas impelidas pelo medo se recolhem, né? Se recolhem ao seu. Mas nós podemos estar ajudando de casa no nosso isolamento, que é diferente do isolamento quando a gente se recolhe, digamos, para uma costa de uma montanha e vive que nem um eremita lá, né? Sozinho, afastado do mundo. E aí depois tinha toda uma conotação disso quando Kardec pergunta para esse espírito, né? Porque a gente tinha a ideia dos mosteiros ainda, a ideia dos eremitas e tal. Então esse contraponto com a vida social atual, nós podemos fazer das pessoas que, por medo das relações sociais, se isolam. Então, ou porque sofreram uma decepção, né, com alguém, da traição, o ser humano não me serve, né, ele não me entende, e eu me recolho, né, e através do meu recolhimento eu não exercito as minhas faculdades de ajudar os outros, eu não coloco em marcha, em processo, o trabalho no bem, o trabalho, né. Então, se esse for o caso, nós temos um egoísmo, né, e uma vaidade, né, que é diferente de nós nos recolhermos por questões sanitárias, não nos relacionarmos, e depois, quando voltar, a gente volta à vida mais ou menos normal, nesse novo normal. Que é isso que nós temos que entender, né, porque nós temos que entender que o sacrifício que é agradável a Deus é aquele que nos torna menos egoístas, menos vaidosos e menos, né, e mais humildes e menos prepotentes. Se nós fizermos isso por egoísmo e por vaidade, nós estamos contra a lei de Deus, né? Então, como é que nós encaramos isso? Agora, Rogério, já que esse é um programa espírita e estamos falando em viver em coletividade, e acreditamos na vida após a morte, os espíritos também vivem em coletividade ou é cada um por si, voando, etc.? Como é que funciona? Essa é uma questão importante, né? Porque a gente imagina que, e nós, e como espíritas, a gente entende nessas relações entre os dois mundos e que nós permanecemos vivos, né? E nós levamos as mesmas características que nós temos como encarnado para o mundo espiritual. Quer dizer, ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. E ninguém, quando na morte do corpo físico se desencarna, vira anjo, né? Então eu faço todas as minhas barbaridades na Terra, então eu desencarnei, né? No caso morri do corpo físico, né? E saí da carne e agora me transformei, né? Então eu mantenho as características. E eu me ligo na coletividade que o meu pensamento está, né? Então eu vou ter um conjunto de espíritos na espiritualidade que me aguarda pela lei de atração. Assim como nós nos vinculamos por lei de atração na Terra também, né? A gente não conhece a humanidade inteira, né? A gente tem grupo de amigos, grupo de conhecidos, grupo de trabalho que a gente se vincula e essas vinculações são por afinidade, né? E não por diferença, né? Agora, o que a doutrina espírita, o que o espiritismo fala daquelas pessoas que desde muito cedo se isolam, por exemplo, numa clausura, se isolam para rezar em benefício, dizem eles, do mundo todo? Essa é uma questão que a gente já comentou um pouquinho antes e que era o pano de fundo que Kardec pergunta, né? Porque se tinha uma ideia de que o mundo era mau, né? E eu tinha que vencer o mundo, eu tinha que me livrar do mundo. Então, me livrar do mundo significava viver isolados, né? E, geralmente, os religiosos ou filósofos iam lá para contemplar ou para fazer essa elevação a Deus. E a gente entende que a elevação a Deus se dá pelo trabalho, se dá pela interação social, porque é através do outro que eu encontro os meus defeitos e consigo me melhorar, e eu ponho em prática também as minhas virtudes. Então esses irmãos que se recolhem no isolamento, mesmo com a intenção de fazer preces ou fazer as orações, eles estão sendo mais egoístas do que caridosos. Porque eles estão pensando só em si, não nos outros, né? Nos outros, porque é através do contato humano
que nós fizemos a nossa evolução, senão nós não precisaríamos reencarnar, né, numa sociedade, né? Então a gente tem que usar a razão sempre para os dois lados, né? Explica a encarnação e explica também essa questão do isolamento. Então os espíritos vão dizer que isso é um duplo egoísmo, né? Porque eles fazem mal a eles e não fazem o bem para os outros que poderiam fazer bem, né? Mas aí eu quero fazer um link disso que tu falou agora com o seguinte, a doutrina espírita nos diz que nós temos um planejamento reencarnatório para quando chegarmos aqui, certo? É feito lá na espiritualidade, antes de nascermos, um planejamento dos fatores, dos fatos principais que vão acontecer conosco. Não no dia a dia, né? Claro que não. O grande planejamento. Exatamente. Existem casos em que no planejamento reencarnatório do espírito X está ele viver na clausura? Não, né? Assim, do ponto de vista de isolamento total, não. Porque ele tem que vir exercitar as suas faculdades intelectuais e morais, ele tem que desenvolver isso, né? E talvez na clausura ele não consiga desenvolver algumas habilidades ou algumas coisas que ele precisa melhorar, né? Que ele faria em sociedade. Então nós temos que lembrar que às vezes as pessoas se isolam, né? A gente não está fazendo um julgamento né, da pessoa, mas do fato. Às vezes por decepções, ou às vezes por mal interpretação da questão de vencer o mundo, e às vezes porque acha que a sociedade é mal e vai se corromper. Então nós sempre temos que examinar, no caso dessa questão, o que move a pessoa a se enclausurar. Dificilmente no planejamento reencarnatório terá isso. Pode ser que no planejamento reencarnatório do Jader diz assim, bom, você não vai constituir família, né? Então, assim, o Jader vai reencarnar, né? E ele não vai ter relações afetivas, e não vai constituir família, não vai ter filhos, mas ele vai ter um trabalho útil, né? Que ele vai fazer. Então, o mundo está cheio de exemplos e de necessidades de trabalho útil que nós podemos desenvolver, que não necessariamente é clausura, né? Muito bem. Rogério, a produção está me dizendo que faltam apenas 1 minuto. Mas nesse 1 minuto eu vou te fazer uma pergunta para te responder no início do segundo bloco. Aquela pessoa que nasceu num ambiente totalmente hostil, certo? Onde que impera a maldade, a droga, etc. Isso, como é que eu vou te perguntar? Fazia parte do seu planejamento reencarnatório nascer ali? E agora a segunda pergunta em função dessa. Por quê? Por quê? Certo? Com essa pergunta que eu vou deixar para o segundo bloco, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, mas retornaremos em apenas 1 minutinho. Não saia daí, é rapidinho. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, em que eu trago hoje aqui, para bater um papo comigo, o Rogério, Anésio, Rogério Anésio, presidente da UME, União Municipal Espírita de Santa Maria. E a gente está batendo um papo hoje sobre viver em sociedade, mas exatamente por causa desse momento de pandemia que a gente está vivendo. E eu deixei no final do primeiro bloco uma pergunta para o Rogério, e ele vai responder agora. Só que eu vou repetir a pergunta para clarear as ideias dele ali. Ele disse, no meio do primeiro bloco, que
todos os espíritos têm uma programação reencarnatória dos principais fatos da sua vida. E aí eu perguntei para o Rogério o seguinte: e aqueles espíritos que nascem num ambiente hostil, um ambiente em que existe droga, muitas pessoas más, estava no seu planejamento reencarnatório também ele ter nascido naquele ambiente hostil? Rogério? Bom, a gente sabe que a gente reencarna para uma prova ou uma expiação, né? No sentido de recuperar alguma coisa que a gente deixou do passado, ou para ser testado se as nossas virtudes elas foram, né, bem compreendidas enquanto nós estamos no mundo espiritual. A gente vem fazer um teste, né? Que nem o aluno faz a prova lá no final do ano. Certo. E às vezes nós reencarnamos desses ambientes hostis e nós não somos necessariamente arrastados para a criminalidade, né? Nós sempre temos o livre-arbítrio de decidir entre o bem e o mal. Às vezes as nossas fraquezas nos arrastam então para seguir esse caminho do mal. Mas sim, está no nosso planejamento, lá no Livro dos Espíritos tem essa resposta, que ele diz que Deus permite que os espíritos reencarnem nesse meio, né? E com o planejamento para que eles possam ser provados da necessidade. Então, às vezes eu reencarno numa família de alcoólatras e não necessariamente eu sou alcoólatra. Certo. Nesse caso significa dizer que nem todo filho de peixinho é. Uhum. Apesar que os exemplos arrastam. Eu posso, então, se eu estar na minha bagagem espiritual anterior, ainda esse vício um pouco, né, adormecido, eu posso ser que eu desenvolva. Então, o exemplo onde eu estou é importante para que eu me construa. Mas não necessariamente aqueles espíritos vão se tornar maldosos, né? E a gente tem muitos exemplos de pessoas que vencem, né, pelo lado bom nesses ambientes hostis. Então, faz parte dessa convivência. Isso é uma questão. E outra questão é a própria lei de atração, quer dizer, eu vou ter que me exercitar como espírito nesse ambiente. Se eu tenho que vencer um ambiente de criminalidade, eu tenho que ser exposto à criminalidade para poder me testar, né? Eu não vou me testar. Pode ser que eu falhe, né? E a maioria de nós às vezes falhamos, a gente não sabe se a gente acertou o nosso processo reencarnatório, nós falhamos. E aí vamos de novo para a espiritualidade e replanejamos de novo. Então a providência divina e a bondade divina nos dá as outras oportunidades para... Né? Tá, mas para viver nessa sociedade de violência, de drogadição, eu me preparo e eu sou preparado lá no mundo espiritual para voltar. Eu volto consciente disso? Sim. Nós sabemos aonde vamos reencarnar, com quem vamos reencarnar. E essa reencarnação é dependendo da necessidade que nós temos de evolução ou de aprendizado. Nós nunca reencarnamos no lugar errado. Isso a gente sempre também, a gente faz essas brincadeiras quando fala doutrinária, né? Um filho não pode dizer que não pediu para nascer, né? Quer dizer, ele pediu e sabe que ia nascer naquela família. Ninguém nasce no endereço errado, dá para você dizer? Então, assim... Não sei onde tu nasceu, eu nasci em Jaguari, eu sabia que ia nascer lá, entendeu? Assim, aí eu estava planejando com aquele tipo de família, naquele ambiente que estava. Não quer dizer que seja necessariamente naquele lugar, mas com aquelas condições. Certo. Olhamos o planejamento como as condições, né? Então, assim, a gente fala sempre assim, o que nós trouxemos do planejamento reencarnatório são as tendências, são as grandes coisas, né? Não quer dizer que eu vou casar com A, com B, vou namorar a B, sim, né? Assim, e vou fazer esses isso. Esses pormenores fica por nossa conta. Por nossa conta, mas os grandes eventos, eles são mais ou menos programados. Aonde vai reencarnar, em que condições, mais ou menos que tendência eu vou seguir de profissão. E tem muita gente que segue uma profissão e é muito infeliz, se decepciona, também tem a ver isso com essas escolhas sociais, às vezes, né, que nos são impelidas, né? Agora, Rogério, vamos sair de um polo e vamos para o outro polo. Nós vamos sair de um polo de violência, por exemplo, e vamos para um polo bem ameno, tá? Quando eu chegar lá do outro lado, retornar ao mundo espiritual, ou seja, morrer o corpo, isso vai ser, quem é que vai avaliar lá se eu me sair bem no mundo, na sociedade difícil, na sociedade violenta, por exemplo,
E se eu me sair bem na sociedade amena, tranquila, quem é que vai avaliar isso lá? Olha, tu foi bem, agora tu não foi muito bem. Como é que funciona isso? Para aquele telespectador que não estuda a doutrina espírita com profundidade. A gente sempre imagina que tem um juiz, né? Porque a gente se acostumou com essa crença de que alguém nos julgaria no juízo final. E tal. E a gente sabe, e aí a gente recordando da doutrina, onde é que está gravada a lei de Deus, né? Exatamente. E a lei de Deus é a lei de amor, a lei de bondade, a lei de caridade, né? Lei de justiça. Está gravada na nossa consciência. Então nós vamos chegar no mundo espiritual e nós mesmos vamos nos dar conta do que nosso planejamento não foi bem feito ou não foi bem executado e nós saímos do caminho. E nós vamos pedir encarecidamente, depois que nós nos recuperarmos, para voltar, né, ou para refazer esse plano. Depois de um tempo nessa espiritualidade, vai depender muito da nossa, com que estado nós chegamos. Então a nossa consciência vai nos cobrar isso, né? Então por isso que a nossa vida em sociedade aqui, ela tem que ser a mais próxima possível de chegar a essa lei divina, né? De nós sairmos sem remorsos, de nós sairmos sem inimigos, de nós sairmos sem, né, encarnados ou desencarnados, né, de nós chegarmos lá dizendo assim, bom, eu consegui fazer tudo o que estava ao meu alcance nas condições que me deram, né? Eu não tentei fazer mais e nem menos, né? Então a minha consciência vai me cobrar isso, né? E aí a gente vai chegar lá e vai experimentar uma certa felicidade ou uma certa infelicidade. A gente tem lá no Livro dos Espíritos, tem no Evangelho, que diz que o homem é obreiro da sua felicidade e da sua infelicidade. Né? É ele que constrói tanto uma quanto a outra. Exatamente, é verdade. Agora, Rogério, como é que eu vou te fazer uma pergunta bem clara assim, ó? Quando nós chegamos lá, derrotados ou vitoriosos? Segundo a nossa concepção, vai ter alguém nos esperando lá para nos consolar no caso de sairmos daqui não tão bem quanto nós nos propusemos, e vai ter alguém lá para nos felicitar, digamos assim, pelo sucesso que nós atingimos aqui nesse mundo material? Eu vou citar um exemplo do livro do Nosso Lar e do filme Nosso Lar, né? Que André Luiz chega lá e depois de um tempo ele é socorrido pela mãe por conta de uma prece de uma desconhecida que ele atendia no consultório médico. Essa é a beleza da vida em sociedades. Às vezes a gente nos dá conta, a gente está tão impelido à ideia ou de viver para nós, egoisticamente, ou achar que devemos fazer grandes obras. Mas às vezes o gesto aquele muito simplório aos nossos olhos, que a gente cumprimenta, né, o catador, ou cumprimenta a pessoa na rua, ou ajuda a levantar em situações, ela vai servir de bálsamo no nosso retorno à espiritualidade. Porque vão ter amigos deles e amigos nossos nos esperando, familiares, né? Então as nossas relações aqui, familiares, e as nossas relações sociais nos ajudam a construir um ambiente de amparo na espiritualidade. No começo a gente trata isso meio egoisticamente, porque a gente tenta se salvar, né? Mas a ideia é que isso se transforme num ato de amor e de caridade constante na nossa vida, que a gente vai, um dia, como diz os Espíritos, nós vamos amar a humanidade inteira, né? E a humanidade inteira não é a humanidade encarnada, é a humanidade de todos os Espíritos que circundam esses mundos habitados, né? E o Espiritismo, ele ajuda ao espírita, né, que conhece a doutrina espírita, a chegar melhor lá, digamos assim? Essa é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, que pensa assim, se tu conhecer o Espiritismo te ajuda. Claro que ajuda, porque eu entendo as relações do mundo encarnado e desencarnado. Eu vou saber se eu estou desencarnado ou desencarnado, quer dizer, como é que se dá esse processo. Mas o que ajuda no meu estado da alma após o desencarno é a minha vida que eu levei aqui na Terra, né? E aí eu posso ser espírita, ateu, católico ou qualquer outra crença, né? Se ela foi uma vida de relações no bem,
eu vou ter um estado na alma, né? Então não adianta eu professar uma crença religiosa e não seguir os preceitos do Cristo, né? Ser cristão de fato, e ser cristão é ser cristão seguindo o Evangelho de Cristo, não decorando o Evangelho de Cristo, né? Eu posso ser o melhor palestrante espírita na minha casa, entrevistador aqui na TV, mas na minha vida cotidiana eu não construo valores, né, para chegar no plano espiritual. Isso significa dizer que eu vou ter que me preparar muito para chegar lá. Pô, caramba, tu era perguntador lá e agora tu chega aqui nesse estado? É uma questão assim que a gente se coloca, assim, porque às vezes a sociedade nos enxerga com umas lentes que nós não temos ainda. Exatamente. Né? Nós também somos espíritos imperfeitos buscando, né, esse caminho de aprendizado. Nós também temos os nossos defeitos e os nossos erros. E aí Kardec vai dizer lá assim, que o espírita não é aquele que está perfeito, mas é aquele que busca vencer as suas inclinações a cada dia. Exatamente, exatamente. Quer dizer, se eu a cada dia eu faço toda a reflexão, aí voltando na questão anterior da consciência, no final do dia minha consciência diz, mas eu cheguei lá no Palavra Espírita e não cumprimentei o moço que está gravando lá, né? Fui até grosseiro com ele, porque ele me disse que faltava 1 minuto e eu, né? Então eu tenho que fazer essa reversão, né, desse ato, né? Não, se eu não posso com ele, mas com a minha consciência, pedir perdão em pensamento e seguir isso. Eu estou falando de um exemplo bem corriqueiro que acontece, mas isso vale para as grandes coisas também que a gente tem. As grandes... Antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu estava conversando com o Rogério nos bastidores e ele me falou uma coisa que eu não tinha me percebido disso e eu vou colocar para ele explicar melhor. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre o duelo, né? O duelo daquela época, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, era o duelo arma, né? Arma de fogo, né? Ou mata ou morre, né? Agora, existe um outro duelo hoje, Rogério? Porque, na verdade, quando a gente lê o capítulo duelo, sempre ele fala em lavar a honra, né? Lavar a honra. Lavar ou limpar a honra, né? E nós vimos isso nas redes sociais e nessa vida em sociedade, né? Alguém me ofende, eu tenho que responder na mesma medida e eu faço esse duelo quase que constantemente nas redes sociais. Exatamente. E aí a gente pensa assim, mas as redes sociais transformaram as pessoas más? Não, ou duelistas? Não, a gente era duelista, fazia isso em pensamento e agora encontrou uma arena para se manifestar. Então, a rede social não é necessariamente má, ela é neutra. Nós que exercitamos isso, né? Estou falando das redes sociais, mas pode ser em qualquer uma das relações que nós temos, né? Claro. Rogério, a produção está me dizendo que falta 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu quero te fazer uma pergunta com uma resposta rápida. Te impressiona tu ver nas redes sociais espíritas duelando com outros até não espíritas, ou mesmo contra espíritas? Isso é uma coisa que me impressiona sobremaneira. Não, no primeiro momento me impressionava, mas a gente sempre tem que entender que as pessoas, por trás tem uma pessoa, um ser humano também em desenvolvimento e um espírito em desenvolvimento. E a gente vai ser cobrado se a gente se melhorou ou não. Então talvez a gente tenha que entender esses espíritos com caridade, com benevolência, que é o que diz a verdadeira caridade, né? É um irmão, assim como a gente olha todos os irmãos que cometem os erros, porque a gente também vai precisar dessa indulgência um dia. Exatamente. Que nós não estamos imunes um dia em cometer um delito, né? Menos grave ou mais grave. Rogério, nosso programa está terminando, mas eu te ofereço finalzinho aí, se tu quiseres deixar uma mensagem, por favor, fica à vontade. Bom, eu agradeço o convite já do programa e queria dizer que nós estamos aí, né, no movimento espírita, com as casas espíritas trabalhando, e a gente busca sempre essa solidariedade, essa convivência social, né, com o movimento espírita e com as outras religiões que nós temos em Santa Maria, ou os que também não professam nenhuma religião. Deixamos o nosso abraço, muito obrigado, e espero nos encontrarmos, né, nos abraçarmos como nós falamos anteriormente. Com certeza, exatamente. E com essas palavras do Rogério, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui, Rogério, que não vai ser a
a última, foi a primeira, mas não vai ser a última, para a gente bater novamente um papo sobre um outro assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.